Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. A Eletrobras é a segunda maior empresa em energia renovável do mundo. Mas ainda assim, tem uma energia que não conseguimos produzir sozinhos. A Eletrobrasilidade. Essa energia é nossa. Eu tenho. Você tem. A gente tem. A gente produz Eletrobrasilidade. Eletrobras. A CPFL faz 110 anos. Uma boa hora de falar do futuro. Soluções que salvam vidas. Iniciativas que melhoram o ensino, mobilidade elétrica, energias renováveis. Tudo isso a gente já faz hoje. Então, como será a CPFL com 220 anos? A resposta é que vamos continuar investindo no seu futuro. Faça planos. Sonhe. A CPFL vai estar com você. CPFL 110 anos. Prontos para os 220. Conheça a Algar Telecom, uma empresa com atendimento especializado em MPE e estrutura robusta como você nunca viu. São 68 anos de mercado, 4.000 colaboradores e 1,3 milhão de clientes em mais de 350 localidades, em 16 estados e no Distrito Federal. Com a Algar Telecom, sua empresa tem acesso aos serviços mais inovadores, com um atendimento próximo, sempre junto. Quer entender o que a Algar pode fazer pelo seu negócio? É só chamar Algar Telecom, sempre junto da sua empresa. Olá a todos e a todas. Está começando mais um painel do mês do ESG na Exame. E hoje, para falar sobre meio ambiente, eu recebo aqui nos estúdios da Exame o Tasso Azevedo, que é coordenador do MAP Biomas, e o Nabil Moura Kadri, que é superintendente da área de meio ambiente do BNDES. Queria agradecer a presença dos convidados. Bom, e começar a nossa conversa já trazendo um assunto, eu queria começar com o Nabil, que está online aqui com a gente, um assunto sobre a questão da conciliação entre a agenda ambiental, a agenda social e como que a gente financia esse desenvolvimento, o que muitos estão chamando de uma neoindustrialização, ou estão chamando da nova economia, enfim. Eu queria já começar com esse tema simples. E por favor, Nabil, muito obrigado pela sua presença. Rodrigo, primeiro eu queria agradecer o convite da Exame por participar desse mês ESG. É sempre muito importante os meios de comunicação estarem participando desse processo de engajamento da sociedade numa agenda que envolve a todos, não só as empresas, mas na vida de cada um. Você sabe que essa pergunta que você fez, de fato, é uma pergunta que eu poderia ficar aqui quase um dia inteiro falando dela. E ela é muito interessante porque, na realidade, ela traz grandes oportunidades. O Brasil ele tem uma condição que ela é muito destacada do ponto de vista da agenda socioambiental, climática, mas com características estruturais muito claras e muito presentes, né? Nós somos um país de renda média baixa, boa parte da população, com um grande grau de desigualdade ainda, né? Então a gente está falando de uma agenda de clima e de meio ambiente num país ainda muito marcado pela desigualdade, pela pobreza. Então o que é falar de uma agenda de desenvolvimento, sustentável num país como o Brasil? Então o que eu tenho falado muitas das vezes é que a gente precisa necessariamente usar essa grande riqueza que o Brasil tem de diversidade, seja a diversidade de ecossistemas, a diversidade cultural, a diversidade regional, como um motor que vai gerar as oportunidades para a redução dessas desigualdades. Então, se a gente não presta atenção nisso na hora de elaborar nossas políticas públicas, na hora das nossas tomadas de decisão, a gente, às vezes, pode estar seguindo num caminho que não vai fazer essa redução. Então,
o que eu sempre tenho feito como um chamado para os parceiros, para os nossos colegas de agenda, é que sempre que a gente vá tratar das oportunidades da agenda de clima, das oportunidades da agenda de meio ambiente, a gente sempre esteja olhando para essas soluções que, ao mesmo tempo, tragam em si reduções das desigualdades, redução da pobreza, e isso é possível. Quando a gente, por exemplo, tem um grande programa de energia renovável no país, por exemplo, para troca de fontes de energia, vamos estimular, por exemplo, o uso de energia eólica, que é uma das energias renováveis mais atraentes do ponto de vista da agenda climática hoje em dia. Pois bem, a gente pode fazer isso importando todos os equipamentos ou trazendo tudo de uma forma mais completa para o território. Ou a gente pode optar por fazer produção nacional, gerando emprego, gerando renda, gerando distribuição de renda. Então, ou seja, a solução climática vai estar positiva ali, a gente vai estar reduzindo as emissões porque tem mais eólica. Mas como a gente decide e como a gente faz, tem toda a diferença em relação a outras agendas. Então eu sempre digo que a gente tem uma grande agenda de oportunidades pela frente para conseguir reduzir essas lacunas que a gente ainda tem de desenvolvimento no país. E a gente tem que abraçar elas e fazer acontecer, né, Rodrigo? Sim, sim. Não, eu acho realmente que é uma possibilidade, e eu acho que o Brasil acaba tendo uma vantagem, né, pela diversidade, você falou bem, quer dizer, diversidade que é cultural e também a diversidade que é biodiversidade, né? E Tasso, como é que você enxerga isso? Lembrando que assim, o país, hoje a maior fonte de emissão do país é mudanças no uso do solo, que é o desmatamento, né? Que é uma atividade econômica que não gera valor para o Brasil e para a sociedade, né? Pelo contrário, cada vez mais gera prejuízos para nós. E como é que a gente sai desse ciclo de destruição sem gerar valor e a gente entra num ciclo, como o Nabil colocava, quer dizer, de geração de valor através da atuação correta aí das empresas? Eu acho o seguinte, que 75% das nossas emissões estão relacionadas ao uso da terra em geral, né? Incluindo, enfim, a pecuária, a agricultura, o desmatamento. O desmatamento é metade das emissões do Brasil. Então, uma das questões é que não é assim, o desmatamento ele gera valor para algumas pessoas, senão ele não se desmatava, né? Sim. Só que ela gera um valor, um benefício, um valor diretamente para quem talvez fez a conversão ali naquele momento, né? Uhum. E pelo que ele pode produzir ali, mas ela gera um prejuízo no coletivo, para a sociedade como um todo, que é impactada pelas mudanças climáticas, pela falta de água, pelo esgotamento do solo e outros temas, né? Então, eu acho que o tema para a gente é que esse é um tema, né, o de desmatamento e o cuidado com a terra, a sustentabilidade na forma como a gente usa os recursos naturais, ele é um tema do interesse coletivo. Então, ele precisa ser bem regulado, então você tem que ter regras para que, digamos, tenha limites para a ação da decisão privada, de forma que a decisão privada de cada um não gere um impacto no coletivo que seja um impacto, enfim, que no seu agregado seja negativo para o coletivo, né? Então, nesse sentido, o Brasil hoje não tem justificativa para desmatar mais, né? Pensando o país. Mas o país não faz sentido que o país desmatar mais, por quê? Porque a gente tem a segunda maior área agrícola do mundo, já aberta, enquanto você conta agricultura e pecuária, e a gente tem uma quantidade muito grande de áreas de pecuária que tem baixa produtividade. De tal maneira que se você aumentasse a produtividade e cuidasse melhor dessas áreas, você poderia dobrar a área disponível para atividade agrícola, né, com grãos, manter a produção pecuária, até crescer um pouco, e ainda sobra área para você fazer restauração nas áreas mais críticas, né? Ou nas beiras de rio, nas áreas de passação permanente e tal. Então acho que esse que é o dilema que a gente está vivendo hoje, né? Ele é um
essa briga, né, entre o interesse particular e o interesse nosso coletivo. E a gente tem que encontrar maneiras de caminhar, né, no sentido de não precisar mais do desmatamento e usar melhor a terra que a gente tem de uma forma mais sustentável. Aliás, em São Paulo tem um bom exemplo. Quando a gente vê, por exemplo, a expansão da cana em São Paulo, que foi muito forte, agora da soja também está crescendo, ela se deu nos últimos 20 anos basicamente sobre áreas de pastagem degradadas. Então, com esse processo, a área de pastagem de São Paulo despencou, mas manteve a produção. A produção de carne que você tem hoje, ela é muito similar, parecida. Porque para quem tem atividade pecuária sobreviver, ele tem que produzir mais, senão a área vai virar cana. Então, você vê que é possível você fazer esse movimento e é um ganha-ganha, né? Você vai produzir mais na área e, ao mesmo tempo, a gente vai ter, enfim, recuperação do ambiente que protege a todos nós. Né? E tem uma coisa, porque o que nós estamos discutindo aqui são modelos econômicos, modelos de incentivo econômicos. Porque, bom, enfim, é basicamente o que é economia. Porque, de fato, como você bem me falou, se há desmatamento, se há destruição, há um incentivo a essa destruição. Esse incentivo, me parece, nenhum dado mostra que beneficia a coletividade. Agora, você pode, óbvio, tem uma parte que é ali que é comando e controle, porque é ilegal, né? Tudo que é ilegal você tem que entrar com, né, a força da lei, mas tem uma parte que talvez seja a questão dos incentivos, e aí é fazer com que aquele cara que desmate, ele veja benefícios econômicos para ele ter uma outra atividade ou até mesmo para preservar. E aí, nesse sentido, Nabil, que eu acho que entra muito o papel do BNDES, até como papel como regulador, né? Não óbvio que vá regular, mas eu acho que se é um banco de desenvolvimento que pode dar esses incentivos, né? Para que as empresas, as pessoas trilhem um caminho mais sustentável. E como é que você, quer dizer, que modelos você enxerga que são viáveis de se implementar aqui no Brasil na direção dessa nova economia? Então, Rodrigo, sabe que tem um tipo de financiamento que é muito interessante. A gente testou ele uma vez durante a Copa, principalmente, num dos programas de construção de vagas no setor hoteleiro, que é o que a gente chama de linked loan, em inglês, mas em português é como se fosse empréstimo com algum tipo de meta vinculado. E o que significa isso? É muito interessante esse processo, porque você pode estabelecer, na hora de fazer um financiamento, algumas metas a serem cumpridas pelo projeto ou pelo beneficiário, né, ali pelo cliente, que se ele cumprir e serem positivas ambientalmente ou socialmente, elas vão representar uma redução na taxa de juros, por exemplo. Então, essa é uma maneira de você criar incentivos financeiros ao longo do ciclo de vida de um contrato para você estimular que existam melhorias constantes ou num caminho que você espera que sejam alcançadas. Na época, esse que a gente fez era muito vinculado à eficiência energética. Então, conforme aquele projeto ele fosse demonstrando, através de certificados, melhorias na eficiência energética, ele ia recebendo reduções na taxa de juros ao longo do contrato. Então, o que você dizia? Olha, estou te financiando, você tem um tempo para você se adaptar a essas regras que são voluntárias, você pode aderir a esses certificados, e se você for conseguindo avançar, eu vou te dando um estímulo financeiro para isso. Esse era o conceito básico. Há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, a gente expandiu esse conceito justo para a agenda ESG. E a gente conseguiu colocar de pé um programa, que tem um prazo vai até o fim desse ano, que é o crédito ASG, explicitando alguns indicadores para a parte ambiental, social e de governança, para que, na hora de pegar o financiamento, há um comprometimento em relação àquela meta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vinculado à agenda que a gente está falando, que é a agenda climática. Você tem ali um tomador que se compromete a reduzir as suas emissões do seu inventário.
se ele reduz em 10%, ele vai ter uma redução na taxa de juros. Se ele reduz mais, ele vai ter uma redução maior, e assim por diante. Então, essa é uma forma inovadora das instituições financeiras trabalharem para estimular esse comportamento ou essas práticas pelos clientes, que é como eu comentei agora, né, são os empréstimos vinculados, o linked loans. Então, eu acredito muito que esse é um tipo de ação que é muito viável, bem possível, que aponta para boas práticas, e claro, sempre você ter muito claro aquilo que você não financiará também, que são as suas listas que você não, instituição financeira não vai financiar. Então tem, como a gente tem feito, por exemplo, a gente não financia os empréstimos rurais que a gente identifica que houve desmatamento ilegal, por exemplo. Então, essa é uma outra forma, é você explicitar aquilo que você não vai fazer, ou não vai entrar, ou não vai apoiar. Outra forma é você também estimular o avanço por meio de estímulos financeiros ao longo do contrato, para que boas práticas sejam incorporadas nos projetos e nas práticas dos clientes, né? Agora, você vê, só comentando em cima disso, claro, que é interessante, é assim, quer dizer, a gente tem essa decisão, por exemplo, de não financiar alguma coisa que tenha desmatamento ilegal. Bom, é obrigação, porque desmatamento ilegal, ilegalidade a gente não pode financiar, né? Ninguém deve fazer. Acho que a dificuldade que a gente tinha antes era monitorar isso, mas eu acho que está resolvido. Mas eu acho que a gente precisa ir mais longe nesse caso, porque especialmente no financiamento público. Porque, veja bem, por exemplo, agora, nesse momento, a gente tem uma meta do Brasil, né, tanto de Estado, né, porque é aprovada em lei, quanto de compromisso internacional do Brasil, quanto interna, da gente zerar o desmatamento até 2030. Todo desmatamento, não é desmatamento legal ou ilegal, é zerar o desmatamento. Se essa é a nossa política, se essa é para onde a gente quer caminhar como país, a gente não deveria ter nenhum financiamento público que financiasse qualquer coisa com desmatamento. Simples assim, não tem financiamento público para isso. Por quê? Porque isso não está alinhado com o interesse do país. Independente se é legal ou ilegal. É mesmo assim, o seu projeto inclui desmatar? Então não recebe dinheiro público. Você vai encontrar outra forma de se financiar. Porque toda vez que eu faço um financiamento público, eu estou usando o recurso que está relacionado com políticas públicas. Sim. Então eu acho que a gente tem que ter a gente precisa ir um pouco mais longe. Eu acho que isso vale, também, aliás, vale para os bancos privados também, porque todos têm compromisso, que vamos ter compromisso com as metas, então nós temos que eliminar, o desmatamento, por exemplo, deve eliminar. Assim como eu acho a mesma coisa vale para combustíveis fósseis, né? Então, se a gente fizer qualquer política que você tenha de incentivos, né, relacionadas a essa área, é o seguinte, bom, para começar, não tem financiamento público envolvido com nenhuma termoelétrica, com nada que seja gerador de emissões, porque não é essa a direção que a gente gostaria de ir. Então, eu acho que isso vale em geral, inclusive vale para o setor, em geral para o setor de negócios e privados, né? Eu brinco com isso, né? Quer dizer, as empresas de automóveis no Brasil, né? Não tem nenhuma razão no Brasil para você ter automóvel de passeio a diesel. Nenhuma razão. Não tem uma razão óbvia. Simplesmente é o seguinte, se você tem uma política, você quer, estamos falando aqui de ESG, né? Quer ter uma política de ESG, quer falar de clima, como é que pode produzir e vender um carro a diesel? Não faz nenhum sentido. Num país que tem uma solução que é não estou falando de verificar, que também é um caminho sem volta, mas eu acho que um país que tem a opção do flex, né, e que quando você usa, mesmo que você se abasteça com gasolina, 25% é álcool do que está ali, né, e você optar pelo álcool, você gera emissão, às vezes até negativa no Brasil, porque a cana ainda concentra carbono, né, sem queima concentra carbono no solo. Então, eu acho que os sinais que você dá, né, sobre as decisões que você toma no próprio negócio é que fazem uma enorme diferença. Sim. Né? Tem essa questão, por exemplo, do diesel, quer dizer, você não tem carro de passeio a diesel, mas você tem burlar uma regra, porque aí você transforma um SUV num utilitário, e aí você o problema pode... é que tem. Mas é burlado, né? Uma forma de burlar. E o legal, o interessante é o seguinte, é que
é que se você quer ser uma empresa responsável nesse tema, você não precisava nem discutir se vai burlar ou não. É simplesmente não vamos botar no nosso portfólio um carro a diesel. E está acontecendo ao contrário no Brasil, né? Porque a gente está cada vez mais tendo veículos. Aliás, vale para qualquer área, né? Por exemplo, qualquer coisa que sirva, por exemplo, se você fosse pensar, né? Aí, só entrando na coisa dos veículos, né? Você podia ter políticas muito mais fortes no sentido de a gente consumir álcool. Porque a decisão hoje é do consumidor, ele vai na bomba de gasolina, 90% da frota é com carro flex, ele na bomba de gasolina, ele decide ali se ele põe álcool ou se ele põe gasolina. Deveria ser uma coisa assim tão óbvia que você vai usar o álcool, né, que você nem pensaria na possibilidade da gasolina. E faria uma enorme diferença nas emissões. Né? Então, acho que esses... aí tem uma questão até que eu queria perguntar para o Nabil, porque me parece que um ponto que o Tasso trouxe aqui, e que é essa questão. Bom, precisamos, né, cumprir um compromisso do país. Sim, de fato. Ao mesmo tempo, o que a gente fala é de uma transição, ou seja, nós vamos fazer um processo. Né? E aí eu acho que a questão é a velocidade dessa transição. Né? Paramos hoje de financiar os combustíveis fósseis, paramos hoje com financiamento de qualquer tipo de desmatamento, ou a gente transiciona, ou seja, vamos criar uma regra. Né? Me parece que a opção, aliás, no mundo inteiro, não só no Brasil, é pela transição. Vamos criar regras e vamos criar um processo. Né? No caso, o que me parece, que era o outro tema que eu queria trazer aqui, que é justamente para você não criar mais externalidades. Ou seja, eu posso encerrar uma indústria de petróleo, eu também crio certas externalidades, sejam elas sociais, sejam elas econômicas, né? Bom, nós estamos numa guerra aí que no fundo é uma externalidade disso. Então, assim, Nabil, como é que você vê essa questão dessa velocidade? Ou seja, vamos all-in na nova economia ou vamos ali tentar transicionar? Como é que você enxerga isso? Rodrigo, eu acho que a gente tem uma experiência que a gente acabou de passar recentemente, global, muito relevante para tirar talvez alguns ensinamentos. Né? A gente acabou de passar por uma pandemia que envolveu todos os países de forma assim uniforme e que colocou a humanidade inteira perto ali de um risco real de extinção ou de eventualmente ter mortes em massa, que já foram grandes, mas muito maiores do que poderia ter sido, ainda muito maior, e tem um paralelo muito grande com a questão da emergência climática. Ou seja, são situações que colocam a existência da humanidade em xeque. E ali no Covid, o que a gente viu? A gente viu que teve duas coisas que foram fundamentais. A primeira delas foi a questão da ciência e da tecnologia. Então, a gente viu que, com muito esforço voltado para recursos, prioridades, para soluções baseadas em ciência, para núcleos tecnológicos, a gente conseguiu encontrar as soluções para o problema que parecia quase impossível de resolver. Esse foi um primeiro ponto. Então, eu acho que esse tem um paralelo muito grande. A gente tem que acreditar e saber que é viável e é possível, com ciência e tecnologia, encontrar soluções para uma transição, inclusive rápida, para uma economia neutra em carbono. A outra coisa é a questão da coordenação. Não adianta nada você ter ali a solução tecnológica, ter as rotas, e você ter todo mundo batendo cabeça, um país fazendo uma coisa, outro fazendo outra, e cada um indo para um caminho diferente. Aqui é fundamental ter coordenação. Senão o somatório pode ser inclusive pior do que se não estivesse fazendo nada. Então, existem os esforços globais de coordenação dessa ação dos países, são as contribuições nacionalmente definidas. A gente sabe que elas são insuficientes para o que precisa ser feito. Isso já é claro, se você pega a meta de contenção, né, do aumento da temperatura até 1,5 graus, o que está posto pelos países não é o suficiente, o somatório não é suficiente, mas pelo menos você tem uma estrutura de coordenação, que você coordena
esse trabalho. Então, outra questão que é um paralelo muito, muito grande. E a terceira é aquela questão, dependendo da forma como você faz, alguns outros problemas podem surgir, que a gente não estaria percebendo ou se dando conta. Então, quando a gente vê o enfrentamento do Covid, a gente tinha tecnologia, ciência, coordenação para poder resolver essa questão mais estrutural, só que a forma de implementar, ela aprofundou desigualdades entre os países, dentro dos países. A gente sabe, a gente pega um aspecto específico, vamos pegar aí a parte da educação. A gente sabe muito bem que, por exemplo, no caso brasileiro, quem estava em escola pública e quem estava em escola particular teve uma vivência diferente durante os 2 anos de pandemia. E é o mesmo para a questão da transição. Como eu falei logo no início, se a gente não presta atenção na tomada de decisão, no momento de decidir qual é a rota que a gente vai seguir para poder ter um plano de descarbonização, para ter um plano de redução das emissões, a gente pode seguir num caminho que não é neutro. Ele pode ser neutro em termos de emissões, mas ele não é neutro nas suas externalidades negativas. Então, a minha percepção, né, que Tasso aí a gente trabalha tanto tempo nessa agenda, né, Tasso? A gente sabe que, às vezes, numa tomada de decisão, nem sempre a gente pode estar seguindo o caminho que poderia ser ali o melhor. Ou seja, a gente tem que prestar atenção nisso. Senão a gente aprofunda os problemas ao invés de resolvê-los. Mas muito investimento em ciência e tecnologia e as boas escolhas das rotas tecnológicas, que a gente consegue fazer rápido, sem aprofundar problemas e gerando oportunidades, né? E aí tá, quer dizer, e tem a questão de que não é os esforços que estamos fazendo, segundo a ciência, né? O último painel, né, do IPCC, ele mostra que estamos distantes, né? E aí, na sua visão, Tasso, essa aceleração, que eu sei que para os ambientalistas, né, para quem lida mais com essa área do meio ambiente, é realmente uma demanda muito grande para que isso seja acelerado. Mas até onde a gente pode fazer compromissos aí, fazer, né, algumas... abrir mão de alguma velocidade em nome do bem-estar social? Eu acho o seguinte, que a gente não pode ser acanhado no nível de ambição, né? Sim. Assim como a gente tem que ser muito ambicioso, e eu acho que esse é um tema tão importante, no caso do Brasil, mais importante ainda, porque a gente é muito dependente do recurso natural, né? É um país que tem, para bem ou para mal, tem na agropecuária um grande motor hoje da economia, na parte de serviços toda. A gente essencialmente depende de água, depende do solo, depende de biodiversidade no nosso dia a dia. Então, isso é tão estratégico que ele precisa ser a nossa prioridade mesmo, né? Porque ela é a prioridade de bem-estar também, né? Ela não é uma coisa solta, assim, os passarinhos e tal. É porque ela é realmente uma super necessidade. Então, eu diria que a gente precisa ser bastante ousado, testar as coisas, né? Tem que arriscar, testar diferentes soluções, ver se as soluções se encaixam ou não encaixam. E eu acho que tem um papel importante aí, enfim, separando um pouco as coisas, eu acho que o papel do recurso público de investimento, ele tem que estar muito atrelado a viabilizar a tomada de alto risco para fazer esses grandes saltos ambiciosos, na verdade. Então, como a gente olha, você olha lá a SpaceX, né? Pousa lá o cara falou, não, eu vou pousar um foguete. Você tá louco, vai pousar um foguete, vai pousar um foguete, entendeu? Mas o que viabilizou ele fazer aquilo? É porque apostaram, né, um contrato de que se ele fizesse aquele foguete pousar, ia ficar muito mais barato a viagem espacial e ia viabilizar uma revolução na forma de monitorar a Terra, por exemplo. E é o que aconteceu hoje. Então, e viabilizou dezenas de outros negócios e centenas, né, de outros negócios e tal. Então, mas aquilo teve um recurso, né, de investimento público que acabou sendo feito ali, no caso da NASA e tal, que foi super importante. Eu acho que a mesma coisa vale para cá. A gente tem que pensar onde estão esses
esses temas em que ele exige uma tomada de risco muito alta para que a gente aposte junto nessas soluções. Então, por exemplo, isso hoje no Brasil está muito caracterizado na bioeconomia. O investimento que você tem que fazer na bioeconomia para estruturar uma cadeia de bioeconomia que beneficie a um grande número de atores, ele é bem alto e ele precisa ter um investimento público junto. Porque aquele investimento vai ser em benefício de muita gente. Por exemplo, uma rede de laboratórios que pode testar várias coisas e produtos para várias iniciativas que estão na região. Então, isso é uma coisa que você pode fazer com investimento público. Então, e aí o investimento privado ele entra, obviamente, junto na tomada de risco. Né? Acho que um dos melhores exemplos que a gente tem no Brasil para isso é a Embrapi, né, que é um mecanismo absolutamente, né, fantástico, uma coisa super simples, mas que ela faz o quê? Ela junta o desenvolvimento, né, pesquisa, ciência, dos centros de pesquisa do Brasil, junta recurso público que entra na própria Embrapi e entra junto a iniciativa privada interessada naquela tecnologia. Então, com isso, você estimula muitos negócios ao mesmo tempo, de forma ágil. Acho que a gente precisa exercitar muito isso, né, para que os negócios no Brasil voem, né, no sentido da... E, como o próprio Nabil colocou, ciência e tecnologia aí no centro, né? Acho que isso é fundamental para a gente alcançar. E, bom, a gente está com pouco tempo, e, aliás, esse assunto da bioeconomia também é muito interessante, e eu queria, já passando para o Nabil e pedindo para você também fazer suas considerações finais, mas deixando aí esse tema, né, que o Tasso trouxe da bioeconomia. Quer dizer, é esse caminho mesmo, Nabil? Olha, sabe que esse é um dos temas que eu tenho me dedicado bastante ao longo dos últimos anos. A gente tem um potencial no Brasil que é enorme do ponto de vista da bioeconomia dos ecossistemas ou da bioeconomia florestal. O Brasil, ele é uma grande potência dos produtos gerados por meio da biodiversidade, né, assim, ou de produtos biológicos, vamos lá, que vêm da natureza. Quando você olha para conversão de energia por produtos vindos de fontes naturais, está aí, né, o nosso programa de biodiesel e eventualmente o etanol também, mas quando a gente fala do potencial da bioeconomia, a gente está falando do potencial da bioeconomia florestal, da bioeconomia dos ecossistemas brasileiros. É aquele potencial que ainda não teve todo o seu potencial trabalhado. A gente tem um grau de biodiversidade imenso, seja de produtos madeireiros ou não madeireiros, e a gente ainda não conseguiu ter espaço de mercado, seja para uma produção que tenha volume suficiente para conseguir gerar renda por um lado, mas ao mesmo tempo atender um mercado consumidor que está querendo conhecer esses novos produtos, que está querendo apoiar a manutenção da floresta em pé, e por outro lado, a gente desconhece então quais são esses produtos e às vezes a gente não consegue desenvolver, como o próprio Tasso comentou, as melhores formas de apoiar essa produção. Por quê? A gente precisa se dedicar mais a entender a economia da floresta, entender a economia desses produtos, entender qual é a melhor forma de financiar, entender a melhor forma de conseguir as garantias. Não é um assunto simples. A gente, como país, nunca se dedicou tanto a esse assunto quanto ele devia. E eu acho que o momento é esse. A gente tem que conseguir valorizar a produção e a manutenção dos ecossistemas e das florestas em pé, gerando renda e oportunidades para quem mantém, inclusive quem conserva, né, essa floresta. E a bioeconomia é um dos caminhos, com certeza. Legal. Muito obrigado, Nabil. E, bom, passando aqui para o Tasso, já para a gente encerrar, a bioeconomia é o caminho para o Brasil? Esse certamente é um tema, né? O Brasil, até se fala de forma mais ampla, né? Acho que isso é a economia da natureza, né? Ou das soluções baseadas na natureza. E a gente tem aí muita coisa, desde a energia solar, a energia eólica, né? Mas não vale fazer o que está sendo feito hoje no Nordeste, que é desmatar a caatinga para botar painel solar, porque daí é contraproducente. Mas essa economia, né? Que é a economia de você lidar com as energias renováveis, com soluções que também mimetizam as soluções que a natureza tem,
muita coisa nessa área de novos materiais, né, que é muito importante. A gente tem, para fazer essa transição do baixo carbono, a gente tem que substituir muitos materiais que hoje são dependentes da indústria petrolífera, né? Tem que lembrar que é da indústria petrolífera que vem as tintas, que vem os solventes, que vem uma série de produtos que são, inclusive, até o chiclete que a gente masca hoje é petróleo. Então essas coisas todas são coisas que precisam ser substituídas e tem que ter uma nova química, uma nova bioquímica, né, que a gente chama das biorefinarias, né, que possam estar ocupando esse espaço também. Então, seguramente isso é a agenda nos próximos 20, 30 anos, essa transição, né, do combustível que vai entrar também para as diferentes indústrias, né, ela é absolutamente fundamental. E eu acho que é um momento assim, de sofrimento e de angústia com aquilo que está acontecendo, né, porque o impacto da mudança climática já está vindo, mas ao mesmo tempo de efervescência de novas soluções que eu acho que vão ser bem importantes aí para a nossa trajetória. Legal, muito obrigado. Bom, agradeço aos nossos convidados e também a sua audiência, e o mês do ESG aqui na Exame continua, ainda tem muito conteúdo aqui no junho inteiro. Talvez a gente entre um pouquinho em julho ali, mas fique ligado e até a próxima.